eu sou a Juliara e hoje eu venho falar sobre Fate Khalid Prisma Ilia, um mahou-shoujo que veio aí para complementar a série de anime, novel, enfim, a franquia Fate. Se você é novo no canal e gosta desse tipo de assunto, gosta de saber de anime, gosta de anime de porrada, não se esquece de aproveitar esse exato momento para se inscrever aqui embaixo e também aproveita para deixar seu like aqui no vídeo para ajudar a amiguinha. Pois bem, Fate Khalid Prisma Liner Ilia é um anime mahou-shoujo que faz parte do universo de Fate. O que acontece? Há muitos anos atrás, não vou falar quantos, você calcula aí de quando que é o primeiro anime de Fate. Eu comecei a assistir Fate, eu assisti Fate Zero, primeira temporada, assisti Fate Stay Night, primeira temporada. Só que eu tenho um problema que eu não sei, a minha cabeça deleta que existem outras temporadas dos animes. Então eu meio que fiquei de fora de todo o universo de Fate. Então assim, eu conheço, eu gosto, eu sei algumas coisas a respeito desse universo, só que eu fiquei um pouco de fora. Então até eu voltar pra tudo que eu tenho que assistir de Fate, porque venhamos e convenhamos, tem bastante anime, tem bastante temporadas aí pra eu poder me colocar em dia e a par de tudo que rola no anime, eu resolvi que eu queria assistir esse mahou-shoujo. Não sou muito de assistir mahou-shoujo, que é o anime de garotas mágicas, como a gente chama, mas eu gosto quando são uns diferentões, sabe? E como esse, o Prisma Liner Ilia, era de Fate, eu pensei assim, pô, eu vou dar uma chance pra saber qual é que é disso daí. E eu achei muito interessante porque, na verdade, esse arco aqui, vamos dizer assim, ele tem 4 temporadas, 3 temporadas tem 10 episódios e a última tem 12, então é um anime relativamente curto. E não necessariamente você precisa ter assistido todos os outros animes de Fate pra poder entender o que se passa nessa história. Obviamente que você ter assistido os outros Fates vai trazer informações complementares ali pro que você tá assistindo, entender certas coisas que estão rolando ali, só que não necessariamente vai tirar a sua experiência de entender o que se passou no anime. Aqui nós temos a Tosakarin e Eruvia, que eu nunca consigo falar o sobrenome dela, então eu vou só deixar aqui na tela, que são as escolhidas para poder conseguir recuperar determinadas cartas que se espalharam aí pelo Japão. Essas cartas, de início não é explicado muito bem o que elas são e tudo mais, mas a gente sabe que são 7 cartas. Só que aí acontece tretas, como sempre, porque Rin e Eruvia juntas, a gente sabe, quem acompanha, né, Fate sabe que elas não são, né, pessoas que se dão muito bem, mas a gente ali no anime, a gente entende que elas têm uma rixa, não é uma rixa explicada, mas a gente entende e se diverte com essa rixa das duas. Então acontece um determinado problema, elas brigam e os artefatos que elas receberam para auxiliar elas na busca dessas cartas, eles simplesmente abandonam as duas, porque eles já não aguentam mais, que são a Ruby e a Sapphire. São 2 cajados mágicos que transformam elas em garotas mágicas. Após abandonar as duas, Ruby e Sapphire simplesmente saem voando, tipo, dane-se, não quero mais saber de vocês duas, vou procurar outros mestres. E a Ruby encontra a Ilia, Iliasville, e a Sapphire encontra a Miu-chan, que é uma garota fofíssima. As duas são fofas, vamos ser bem sinceros aqui. Basicamente, esse arco aqui, ele é mais focado na Iliasville, tem seus motivos para ser bem focado nela, mas a Miu é tão importante quanto ela e a gente obviamente entende lá, porém eu não vou falar o porquê da importância da Miu, porque é uma coisa muito importante dentro do anime, e sim, é um spoiler e é uma coisa que vai estragar a história, caso eu conte. Meio que de início ali, a Iliasville não queria ser uma garota mágica, existe uma certa resistência dela em relação a Ruby, mas eu achei a adaptação dela muito engraçada e tal. Então a gente tem uma construção de uma garota mágica. Já em relação a Miu, ela já tem uma aceitação totalmente diferente, ela já meio que abraça aquilo ali, vamos que vamos pegar essas cartas. E aí ao longo do anime nos é dito que essas cartas são as cartas de classes, né? As 7 classes que a gente tem em Fate. No caso, as 7 classes clássicas dentro de Fate, que são a Archer, Saber, Berserker,
Lancer, Rider, Assassin e Caster. São as 7. É muito difícil pra eu conseguir lembrar essas 7, mano. É muito difícil. E aí, ali no anime, não é aprofundado os espíritos heróicos de cada classe, porque o foco aqui é um tanto diferente do que a gente costuma ver na saga Fate. Pra quem não conhece a saga Fate, ali a gente tem a Guerra do Santo Graal, e aí são 7 famílias, são 7 pessoas responsáveis, cada uma é responsável por uma classe, e cada classe tem um espírito heróico. Esse espírito heróico não necessariamente é o mesmo sempre, mas isso não é abordado aqui em Fate Khalid. O foco aqui é diferente e isso acaba não deixando a galera que tá assistindo confusa, sabe? De uma certa maneira, eu fico um pouco confusa às vezes em relação a esse lance das classes e dos espíritos heróicos. Às vezes eu não lembro quem é Lancer, às vezes eu não lembro quem é Archer, quem é Berserker. Minha cabeça fica meio perdida às vezes, sabe? Então são coisinhas que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tá assistindo Fate, mas que aqui não é tão abordado. Mas é falado que cada carta tem um espírito heróico, eles não dão cara a esses espíritos heróicos, a não ser a Archer e Saber, né, que fica uma coisa muito... Tipo, a Saber, todo mundo sabe que em grande parte do tempo é a Artúria, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, a gente tem esse lance das classes, das cartas. Você sente que tem um toque ali de Sakura Card Captor por causa disso, né, por causa do lance das cartas. E vai aprofundando cada vez mais esse arco. O primeiro arco é todo em cima disso, em cima da caça das 7 cartas. O segundo arco, que é o Twy, né? Eles têm... As temporadas têm nome em alemão. Isso, se eu não me engano, é alemão. É Twy. E aí a gente tem uma 8ª carta que surgiu e tem um lance das linhas de lei e toda a trama só gira em torno desses elementos, mas nós temos mais uma personagem acrescentada, que é muito interessante ali pra história, eu gosto. Nós temos o Twy Hearts. O Twy Hearts eu não curti muito essa temporada, porque metade dela é filler, sabe? Então assim, metade dela é meio que jogada fora. Tem pouquíssimos minutos aqui e ali nos primeiros episódios que trazem alguma coisa de concreta pra essa temporada, então eu fiquei meio que decepcionada com essa Twy Hearts. E nós temos a Try, que é a terceira 4ª temporada, porque a segunda Twy e a Twy Hearts é meio que a segunda temporada dividida em 2 partes. Depois que eu fui ver isso, sabe? E aí a Try, ela é a resolução de tudo, você entende tudo o que estava se passando nas outras temporadas, e eu achei um desfecho muito bacana. Ele traz mais elementos dentro de Fate pra gente, algumas coisas que são exploradas nos animes, nas outras temporadas regulares do anime, e eu achei muito bacana eles trazerem isso, até porque isso aí meio que atiça a nossa vontade de buscar o resto das histórias, sabe? Além dessas 4 temporadas de Fate, Khalid, Linear, Prisma, Ilia, nós temos alguns filmes também, uns ovos, que eu não assisti, eu vou ser bem sincera, eu só assisti mesmo as temporadas regulares do anime. Eu vou assistir ainda os filmes. Esse anime eu meio que maratonei, eu virei assim, tipo, não, eu vou maratonar porque eu quero fazer um vídeo a respeito dele. E cara, não me arrependo de ter maratonado, eu gostei demais do anime, eu gostei muito. Como eu falei, eu não me senti perdida por não saber de tudo o que rola dentro do universo de Fate, porque é uma história mais isolada. E eu achei legal também, porque isso te dá uma introdução pro que rola em toda a série Fate. Quem acompanha a série Fate sabe que existe uma determinada cronologia para fazer as histórias fazerem um sentido mais fechadinho e tal. E sabe que às vezes isso pode ser um pouco... deixar a pessoa um pouco perdida, porque tem gente que fala que tem que assistir por ordem de lançamento, tem gente que fala que tem que assistir por essa ordem de fatos do negócio. Então, né, a gente assistindo esse Fate Khalid, você sente que você tem a história fechadinha, que você não precisa ficar se preocupando toda a vida em saber se você tá assistindo a coisa na ordem certa, se você depende de outro para poder entender a história. Aqui nós temos personagens das outras temporadas, como eu falei, a Rin e a Ruvia, elas
são personagens que são extremamente amados aí por todo mundo nas outras temporadas. Eu, particularmente, sou apaixonada pela Rin. Eu me identifico bastante com ela, com o temperamento dela. Vamos ser, assim, mais claros, sabe? Eu sou louca pra fazer cosplay dela, enfim. E nós temos ali também a mãe da Ilia, que é a Irisville. Ela tem um papel super importante em uma das temporadas de Fate. Nós temos ali a família da Ilia. Eu não vou falar qual é a família aqui, qualquer coisa você pesquisa ou você assiste o anime pra você saber qual é a família. Mas só de eu ter falado Irisville, se você assistiu Fate, você vai saber quem é já ela. E, enfim, é basicamente isso daí. Não é uma coisa que a gente imaginaria ver dentro de Fate, porém é muito maneiro. Normalmente a gente acha que os animes de Mahou Shoujo são sempre muito fofinhos, a gente tá muito aquele negócio preso de ai, garotas mágicas são fofinhas, não tem sangue, não tem uma batalha super, hiper, mega, ultra power violenta. Só que nesse Fate aqui, a gente tem isso. A gente tem a junção da fofurice dos Mahou Shoujos com a ação de Fate. Então a gente tem muita porradaria, a gente tem magia violenta pra todo quanto é lado, a gente tem uns bichão grandão que a gente nem sabe como que elas conseguem derrotar, uns bagulhos sinistros, assim, uns poderzão que você fica, caraca, velho, que bagulho louco, sabe? Então eu gostei muito, essa é outra coisa que me fez gostar muito dessa temporada de Fate Khalid, porque eles trouxeram todo esse lance da batalha mágica e a batalha meio sangrenta de um shonen, vamos dizer assim, que às vezes a gente vê que é uma coisa mais visceral pra dentro do Mahou Shoujo, que não é uma coisa tão comum assim. Eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de Madoka Mágica, justamente por ele trazer essa proposta um pouco mais violenta pra dentro do anime, e também, obviamente, Madoka Mágica, dispensa apresentações. Eu sou apaixonada pela Madoka Mágica por causa de outras questões além da porradaria, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem sim porradaria garantida, por mais que seja um anime de garotas fofinhas. Nós temos elementos de Yuri aqui, pra quem gosta, tá? Temos elementos de Yuri. Não me incomodou, pra mim ficou bem whatever. Achei meio fanservice, muito fanservice, mas muita gente gosta de Yuri. Temos episódios ali que fazem explicações em relação a coisas que a gente que tá acostumado com otakice, esses negócios assim. Tem umas explicações bem legais ali, tipo assim, um episódio 100% voltado pra yaoi, pra boys love, pras fujoshis. Eu achei isso muito legal, eles trazerem isso pra dentro do anime. Eu ainda não tinha visto esse tipo de miscelânea, sabe? Mas enfim, é muita coisa que acontece nesse anime, é muita informação que tem ali, mas são informações que são suficientes, são informações que são, na minha opinião, são fechadas, mas talvez eu tenha essa influência das outras temporadas de Fate que eu assisti e que pra mim foram mais fechadinhas. Então, assim, é uma opinião de uma pessoa que sabe o que é Fate, já assistiu alguma coisa, não assistiu tudo, mas que quando assistiu esse Fate Khalid, conseguiu entender tudo que tava rolando ali. Então é isso, essa é minha opinião, /review, sei lá o que você quiser chamar, a respeito de Fate Khalid Liner Prisma Ilia. Nossa, por que eu tenho que falar esse nome gigante? Mas enfim, é o nome do negócio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Compartilha com seus amigos também, eu acredito que eles possam vir a apreciar esse Mahou Shoujo aqui. E pra quem não conhece Fate, às vezes você quer que essa pessoa conheça Fate, às vezes uma amiga, uma pessoa que gosta mais de Mahou Shoujo, apresenta esse Mahou Shoujo aqui pra ela poder se adentrar aí no universo de Fate e vai que ela se interessa. Aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o trabalho do Zona. Eu espero que você goste dos outros vídeos que estão aparecendo aqui e eu espero te ver também no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!